Bom, boa noite então, pessoal. Aos que não me conhecem, eu me chamo Gabriel Canto, eu sou fotógrafo e retratista. Vou trazer um pouquinho nessa apresentação que a gente tem hoje aqui. Ela foi voltada para uma outra proposta, mas falar sobre fotografia é a base dela também, tá? Pode passar, TX. Bom, fotografia para mim, ela começa quando eu era um bebê, basicamente. Não parece, mas sou eu ali no colo daquela moça bonita, desse moço aqui, desse casal de velhinhos aqui. Quando eu tinha cerca de 2 anos e meio, eu perdi meu pai. E foi um momento muito complexo, minha mãe era muito jovem ainda, e eu fui me ater que mesmo depois de 30 e poucos anos, eu pude ter a possibilidade de conhecer o meu pai, não só por fragmentos de memória que eu tinha, mas porque de alguma forma, mesmo há 34 anos atrás, de alguma forma, mesmo na realidade que se tinha, haviam fotos. E a fotografia ela foi, conforme a gente vai amadurecendo a nossa caminhada, a gente vai entendendo certos porquês, né? As bases, as essências que, na verdade, sempre tiveram ali. E através, né, da fotografia, uma coisa que eu sempre digo, ela não é só uma imagem estática. A fotografia ela tem um poder de nos fazer ouvir, sentir, sentir gosto, ouvir. Essa foto aqui do meio, ela é péssima resolução mesmo, foi um dos poucos registros que a gente teve de um almoço na casa da avó. Minha família vem de uma origem muito humilde e lá no interior de Cachoeira, onde meu avô era o filho mais velho, os cantos sempre tiveram por hábito o Natal se reunirem. E as memórias talvez mais incríveis que eu tenho de infância eram desses momentos. Mas infelizmente quando a gente perde a base disso, até retornar é muito complexo, né? Nessa foto ali a gente já não tinha mais o vô, mas a gente ainda tinha a avó. E eu tinha uma câmerazinha daquelas de filme que eu comprei com o dinheirinho da minha mesada, acho que foi uns R$ 20 na época, isso era muita grana, de filme, na venda do lado de casa. E era a câmerazinha que se tinha, com 12 poses, porque era mais em conta, né? E por algum motivo essa câmera foi junto um dia lá para a avó. E a minha mãe, ela passou e apertou o botão, de forma despretensiosa. Mas é exatamente como era. Na época, a minha irmãzinha ali no canto tocando terror. Meus tios, eu chego a ouvir o gritedo, porque é um misto de soriano com italiano e a coisa arada e tal, o gritedo. A vozinha que já não se encontra mais com a gente hoje, mas eu me lembro do gosto da maionese da avó. Eu me lembro do cheiro que tinha quando o vento batia nessa bergamoteira. Então a fotografia ela tem esse poder de nos transportar para as nossas memórias também. Pode passar. Essa é uma questão assim que, ao longo da vida, quando eu fui entendendo a fotografia enquanto retratismo, e por mais que a semântica, fotografia e retratismo seja a mesma coisa, na minha empresa hoje eu decidi transformar em duas frentes, né? A fotografia como forma de evento e o retratismo realmente é o que tange a retratar pessoas, trazer a essência de dentro para fora. E muitas vezes a gente não consegue ter a percepção de que a foto, por mais simples que a gente faça, ela vai ser o que vai transmitir tudo da gente. A forma com que a gente está se sentindo, a forma com que a gente está se posicionando, a forma com que a nossa vida é naquele fragmento de tempo. Pode passar. E o momento que a gente entende que a fotografia não é sobre hoje, é sobre quando não der mais para repetir. Ao longo do tempo, a gente vai aprendendo, né, na carreira de empreender, diversas formas de gourmetizar as coisas, né, diversas formas de polir muitos aspectos de palavras bonitas e tudo mais. Mas eu sempre fui uma pessoa de compreensões, às vezes, um pouco mais simples. E quando a gente consegue entender o valor real das coisas que a gente nunca mais vai poder repetir na vida, aí sim a gente tem o valor
que é uma fotografia. Quando a gente consegue ter uma pessoa que talvez nunca mais vai poder voltar, mas ter ali expresso a forma com que ela sorria, ver aquele abraço, aí a gente começa a entender um pouquinho mais que não é sobre foto, não é sobre estética, não é sobre o equipamento, não é sobre edição. Retratar pessoas com essa responsabilidade, esse senso, é um pouquinho além. É se permitir entender muitas vezes as histórias que estão por trás. Pode passar. Pode passar de novo, esse sou eu. A vida me permitiu viver diversos momentos muito especiais ao longo desses quase 11 anos de fotografia. E tem coisas que às vezes, histórias, como eu gosto de dizer, que elas estão no bastidor, que se a gente não contar, não trazer isso para as pessoas, talvez nunca vá ser conhecido. Mas essa foto aqui, dessa noiva, eu me lembro que quando a gente fez essa foto ali na frente da matriz, e depois a gente foi lá para CTA, estava com a Mari, eu fui chorando. E eu sou bem coração mole, eu sempre digo, não procura ponto de apoio em mim, eu já não estou olhando para umas pessoas que senão eu vou começar a chorar também. Mas o sentido dessa foto eu fui entender na hora que eu cliquei ela. Essa noiva, a mãezinha dela não pôde estar com ela no dia do casamento dela. Não fazia muitos anos, eu acho, que ela tinha partido. Isso era uma coisa muito forte ainda. Mas esse véu era o véu que a mãe dela usou no casamento. E de uma forma muito despretensiosa, sem planejar muito, eu disse, vamos fazer uma foto assim com o véu? Não tinha vento. Na hora que a gente botou o véu por cima, veio um ventinho e parecia que aquele véu estava abraçando ela. Era o véu da mãe. Supostamente a mãe não estava ali. Mas para sempre ela vai estar junto ali naquele abraço. Silencioso. Pode passar. E muitas vezes também eu sempre digo, existem certas nuances e certos momentos que a fotografia nada mais é do que congelar o tempo. Né? Se a gente for para a silábica, foto, né, grafia, escrever com luz. E muitas vezes a gente acha que esse bastidor todo que eu estou trazendo, emocional, é o que carrega realmente aqui dentro, tá, gente? Muitas vezes a gente acha que tem fotos que, né, são rápidas. Eu sempre costumo dizer, tem fotos que elas demoram 15 anos para serem feitas. Pode passar. Tem fotos que elas demoram, às vezes, 30 e poucos, 40, 50, 60 anos para serem feitas. Vou pular essa parte de retrato corporativo. Pode passar. E existem momentos que, mais uma vez, essas histórias, quando tem esse peso, as coisas se arranjam de formas que a gente não consegue compreender. Estava batendo água quando a gente foi fazer essa foto. Batendo água. A gente saiu de Venâncio em direção ao Arroio do Meio, chovendo um horror. Mas eu sempre digo que eu não sou freio. E gosto muito de um pôr do sol e vou sempre em busca disso. A gente chegou lá no lugar, estava chovendo, vamos para a chuva, beleza. De repente veio um sol com chuva, não dá para ver muito bem, mas foi o arco-íris mais nítido e colorido que eu já vi na minha vida. E depois na volta eu perguntei assim para ela, gostou, né? Ela disse, Gabi, tu não tem noção do que aquela foto do arco-íris representa pra gente. Eu digo, opa, me conta mais. A gente passou anos tentando engravidar. Anos tentando. E por mais que hoje a situação de causa e tempo fosse ali, né, algo que talvez, quando a gente viu aquele arco-íris ali, a gente sentiu algo divino realmente com a gente. Então, poder viver essas nuances, e como eu sempre digo, não é estética, não é cor, não é técnica. A técnica às vezes é um pouco, mas a força da mensagem ela tem que ser sempre muito maior. Pode passar. Para finalizar, então, como eu comentei antes, existem fotos que a gente espera 15 anos para poder fazer. E essa família é uma família muito especial para mim, porque me possibilitaram a primeira vez que eu saí do Brasil para fazer um ensaio. A gente foi para a Argentina fazer um ensaio. Isso foi um marco para mim como pessoa e, obviamente, na minha carreira.
E no dia da festa, depois que teve a parte da dança com a filha, esse pai chegou para mim e disse assim: Gabi, eu não sei se eu vou estar aqui para entrar com a minha filha na igreja, mas eu dancei a valsa com a minha filha. Tu não tem noção do quanto isso representa para mim. É forte. E são coisas assim que motivam, que nos dão a energia também para continuar tecendo, esculpindo e principalmente, como eu sempre digo, contando essas histórias, retratando isso em essência. A gente olha, às vezes, é uma foto com o pai dançando, mas existe tanta nuance por trás, tanta coisa bonita, né? O que mais que temos aí nessa apresentação, Tuxus? Pode passar. Isso realmente é uma das coisas que eu mais tenho para mim como verdade. Certa vez um cara me disse que eu sempre precisaria ir atrás das minhas verdades. E isso sempre foi uma coisa que eu bati muito forte dentro de mim. Nunca foi sobre foto. Sempre foi sobre pessoas, sobre as histórias. E dentro da cultura isso é uma coisa muito incrível também, porque nos possibilita resgatar, compreender, né? E muitas vezes narrar essas histórias. Muito obrigado.